progressão de carga é um princípio fundamental do treinamento de força, essencial para promover adaptações musculares, aumentar a força e melhorar o desempenho atlético. Viu, Lisete? Como é que eu tô forte? Nesse vídeo a gente vai explorar os conceitos teóricos e práticos da progressão de carga, incluindo os princípios subjacentes, seus métodos de aplicação, benefícios, considerações de segurança e também alguns exemplos práticos. Então vamos começar falando dos princípios da progressão de carga. Então, a progressão de carga vai envolver o aumento gradual do peso ou da resistência envolvida em um programa de treinamento de força. E esse aumento deve ser cuidadosamente planejado para evitar lesões e maximizar tanto os ganhos de força quanto também, claro, da hipertrofia. Então, quando a gente fala de princípios, o que a gente vai falar? Primeiro, a gente vai falar da sobrecarga progressiva. A sobrecarga progressiva ela vai se referir ao aumento gradual da carga de trabalho no músculo, visando a estimular adaptações fisiológicas. E pode ser alcançado aumentando o número de repetições, aumentando o peso, aumentando o número de séries ou reduzindo também o tempo de descanso entre as séries. Tudo isso? Vamos falar também do princípio da especificidade. Então, as adaptações ao treinamento elas são específicas ao tipo de exercício realizado, também aos músculos envolvidos e à intensidade do esforço. Então, a progressão de carga tem que ser específica aos objetivos do atleta, seja aumento de força, de potência ou mesmo de resistência muscular. Tem também o princípio da variação, que está relacionado a introduzir variações ao programa de treinamento para evitar uma estagnação e promover adaptações contínuas. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Então, a progressão de carga pode incluir variações nos exercícios, variações nos métodos de treinamento e também variações nos intervalos de descanso. E existem várias abordagens para implementar uma progressão de carga, cada uma com suas vantagens e desvantagens. E a escolha do método vai depender, claro, dos objetivos do atleta, do nível de experiência e também do período de treinamento. Então, primeiramente, a gente tem o chamado método linear, que consiste em aumentar a carga de forma linear e constante ao longo do tempo. Por exemplo, sei lá, aumentar o peso, aí a carga de 2 a 5% por semana. Como vantagens, é um método simples e de fácil implementação, mas por outro lado ele pode levar a uma estagnação se implantado por longos períodos sem um planejamento adequado. Entendeu? A gente tem também o método ondulatório, que envolve uma variação sistemática da carga ao longo de um período de treinamento. Por exemplo, sei lá, alternar entre dias de alta intensidade, né, com muita carga, poucas repetições, com dias de baixa intensidade, então menos carga e mais repetições. Então você gera essa ondulação da variação da carga. É um método importante para você promover adaptações contínuas aí ao longo do treinamento e dessa forma acaba reduzindo o risco de uma lesão por sobrecarga. A desvantagem é que requer um planejamento um pouco mais complexo. Quero nem saber. A gente vai ter também um método escalonado, onde você vai ter um aumento da carga em espécie de passos ou degraus seguidos aí por um período de estabilização. Sei lá, você aumenta a carga ao longo de 3 semanas, depois fica 1 ou 2 semanas treinando com essa mesma carga. Como vantagem, ele permite uma adaptação gradual e uma recuperação adequada, e a desvantagem é que é bem menos intuitivo para iniciantes. E por último, a gente tem um método conjugado, que vai envolver uma combinação de vários tipos diferentes de estímulo dentro de um ciclo de treinamento para desenvolver simultaneamente várias qualidades físicas diferentes. Você pode combinar um treinamento de força máxima com um treinamento de resistência e potência muscular. É vantajoso porque você vai conseguir desenvolver diversas capacidades físicas, mantendo o treinamento variado e de certa forma mais interessante. E a desvantagem, mais ou menos como todas as outras, requer um conhecimento aí avançado da rotina do atleta e também sobre treinamento. Então não acha que você sabe muito de treino, vai querer montar um planejamento, você não consegue. Eu sou um merda, meu irmão. Pede para alguém que sabe, pede para um treinador, alguém qualificado. Então, implementar um planejamento e de uma progressão de carga pode trazer diversos benefícios, seja um atleta, seja um praticante recreativo e de musculação. Então, a gente tem inicialmente um aumento da força muscular, melhorando a eficiência do sistema nervoso em recrutar unidades motoras. E também um aumento aí do tamanho das fibras musculares em razão do estímulo contínuo. Vamos ter também uma melhora da resistência muscular, aumentando a capacidade dos músculos de sustentar esforços repetitivos e também reduzindo a taxa de fadiga entre os exercícios. Faz um trabalho também de prevenção de lesão, que você aumenta a resistência tanto de tendões quanto de ligamentos ao planejar e ao executar um treinamento de força de forma mais qualificada. E você vai ter também uma melhora da coordenação muscular, o que reduz também o risco de lesão. E por último, mas não menos importante, o aperfeiçoamento aí do desempenho atlético. Vai haver um aumento rápido aí da capacidade de gerar força, gerando uma melhora do
controle motor e uma melhora da capacidade de executar movimentos complexos. Então, quando a gente implementa uma progressão de carga, é muito importante tomar alguns cuidados em relação à segurança, tanto para evitar lesões como para promover um treinamento aí num ambiente mais eficaz. Então, na avaliação inicial, a gente vai ter o teste de uma repetição máxima, que serve para, claro, determinar a carga máxima que a pessoa consegue fazer uma única repetição daquele exercício. E também é importante a gente analisar a mobilidade, a estabilidade e também padrões de movimento do atleta ou de quem quer que seja, para identificar áreas de fraqueza ali ou de menos capacidade para que você trabalhe em cima daquilo e também evite lesões. Realmente. É muito importante a gente manter um planejamento, monitoramento muito adequado e muito incisivo. Então, fazer um trabalho de periodização, fazendo a estruturação do programa de treinamento em ciclos, macro, mécicos, micro ciclos, para garantir uma variação, uma recuperação adequada. E mais uma vez, não vai fazer isso, pede para alguém que saiba fazer para você. E morreu. O que você pode fazer por sua conta é manter um diário de treinamento, para que você consiga monitorar o progresso e ajustar suas cargas aí conforme necessário. Sempre bom lembrar das técnicas de execução. Garantir a execução correta do exercício maximiza os benefícios do exercício e diminui muito o risco de lesão. Sempre importante lembrar de utilizar cintos de treinamento, faixas de compressão, enfim, equipamento de segurança quando for necessário e quando for indicado. Também não vai meter um cinto aí bonitão para fazer um exercício, você só vai enfraquecer a sua musculatura do core e só vai atrapalhar o seu treino. Claro, a recuperação e nutrição são sempre fatores essenciais. Então você precisa incluir dias de descanso, dias também de recuperação ativa para otimizar os seus resultados. E claro, garantir a ingestão adequada de nutrientes, macronutrientes, para que você consiga ter um resultado efetivo, apoiando tanto a recuperação quanto o crescimento muscular. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente implementa a progressão de carga? Então, vamos pensar alguns exemplos aqui simples e rápidos para que você consiga entender. Então, vamos pensar numa progressão linear para iniciantes. Então, vamos pensar num exercício agachamento. Então, você vai fazer por 4 semanas, por exemplo, 3 séries de 10. Primeira semana você vai fazer com 50 quilos, segunda semana com 52,5 quilos, terceira semana com 55 e quarta semana, quem chutou 57,5 acertou. A gente pode pensar, por exemplo, numa progressão ondulatória para intermediários. Vamos dividir em 2 semanas. Semana 1 você vai, pensar no treinamento de segunda, quarta e sexta. Vamos pensar no exercício supino. Na segunda-feira você vai fazer 5 séries de 5 repetições com 80 quilos. Na quarta-feira, 4 séries de 8 repetições com 70 quilos. E na sexta-feira, 3 séries de 12 repetições com 60 quilos. E daí na segunda semana a gente mantém esse padrão de séries. Então 5 de 5 na segunda, 4 de 8 na quarta e 3 de 12 na sexta, variando para cima agora a carga. Nesse exemplo que a gente fez, 82,5, 72,5 e 62,5 quilos. E por último, exemplo de uma progressão escalonada para avançados. Então vamos pensar em um período de 8 semanas de treinamento. No exercício, o levantamento terra, deadlift. Nas primeiras 3 semanas você vai fazer 3 séries de 5 repetições com 150 quilos. Na semana 4 você faz 3 séries de 5 repetições com 155 quilos. Semana 5 a 7, 3 séries de 5 repetições com 160 quilos. E na última semana, 3 séries de 5 repetições com 165 quilos. Lembrando que isso são apenas exemplos completamente aleatórios e sem embasamento nenhum, só para vocês entenderem como funcionam essas progressões. Então a progressão de carga é um elemento essencial no planejamento de um treinamento de força, permitindo adaptações contínuas e uma melhora sempre progressiva do condicionamento. Compreender e aplicar os diferentes métodos de progressão, alinhados aos princípios de sobrecarga progressiva, especificidade e variação, é fundamental para o sucesso a longo prazo. A consideração cuidadosa de aspectos de segurança e a personalização do programa de treinamento garantem que atletas e pessoas que gostam de treinar possam alcançar seus objetivos de uma forma segura e eficaz. Estão deixando a gente sonhar!